Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui com mais um giro de notícias do Mengão Queridão. Flamengo segue em Orlando, terminando sua preparação para temporada de 2024. Amanhã, às 15 horas, o Mengão Queridão joga contra a equipe do Orlando City, uma equipe mais encorpada, uma equipe mais perigosa do que a equipe do Philadelphia Union. Para esse jogo, o Tite deve fazer algumas experiências para pensar já na equipe titular do Flamengo quando chegar ao Brasil. Por isso, devemos ter, por exemplo, em algum momento, De La Cruz, Arrascaeta e Eric Pulgar jogando no mesmo meio de campo, junto com Gerson, junto com Cebolinha, junto com Pedro, que acho é o time ideal do Flamengo que o Tite vai acabar descobrindo e colocando em campo. Amanhã é um jogo diferente. Vocês viram aqui do lado que o Matias Vinha já está treinando, mas ele está treinando em separado, ele está naquela fase de transição. Uma semana e meia, para ele ficar à disposição em definitivo do técnico Tite. Mas, como eu disse, amanhã é um jogo especial, é o jogo que encerra os amistosos nos Estados Unidos. A equipe do Flamengo fica mais 3 dias na terra do tio Sam. Volta para o Brasil no dia 30. No dia 31, joga pelo Campeonato Carioca. Mas amanhã é a última partida. E se o jogo é às 15, eu e a Mirinha estaremos ao vivo com vocês a partir das 13 horas. E aí tem um detalhe, pessoal. Não teremos amanhã o Jornal VVP às 11 horas. Justamente porque às 13 a gente entra ao vivo com o jogo do Mengão Queridão, fazendo aquele pré-jogo que vocês já estão acostumados, que vocês tanto curtem conosco. Então amanhã a convocação é para as 13 horas, para a gente se divertir muito lá no canal Live Mengo TV. Bom, só que o Flamengo ainda tem algumas situações para serem tratadas nos Estados Unidos. Por exemplo, o Marcos Braz e o Bruno Spindel chegaram lá ontem, trouxeram junto com ele o Matias Vinha, ou só Matias, como ele prefere ser chamado. E a partir de agora, o Flamengo vai definir os próximos passos para as contratações e reforços para o ano de 2024. Bom, vai rolar a reunião, ela ainda não aconteceu, pelo que eu fui informado nesse momento. A reunião ainda não aconteceu, ela tá para acontecer entre sábado e segunda-feira. Como amanhã é dia de jogo do Flamengo, vai estar tudo muito tumultuado. Então, essa reunião provavelmente será entre domingo e segunda-feira, ok? O que os caras querem discutir nessa reunião ainda? Primeiro, a situação do Léo Ortiz. Como o Bragantino levantou uma bandeira branca e o staff do atleta comunicou ao Flamengo que o Bragantino aceita baixar os valores, o Flamengo vai reformular a proposta ao Bragantino. Primeira proposta do Flamengo foi de 6 milhões contra 12 pedido pelo time de São Paulo. Agora, a equipe de São Paulo está pedindo 9. O Flamengo vai reformular então e mandar uma proposta para o Bragantino. Caso o Bragantino aceite, Léo Ortiz se juntará ao Esquadrão Rubro-Negro de 2024. Em contrapartida, o Flamengo manteve o Domingos Duarte de stand-by. Negociou tudo com o atleta. Salário, tempo de contrato, tá tudo filé. Só que está esperando para ver o término da negociação com o Léo Ortiz. Só que o Domingos Duarte, como eu falei para vocês no vídeo hoje do Jornal VVP, no vídeo não, né? Na live do Jornal VVP, ele não vai ficar esperando, não. O Besiktas da Turquia está em contato com ele. Se o Besiktas for mais ligeiro do que o Flamengo, o Besiktas pode levar o Domingos Duarte para lá e o Flamengo ficar sem opções caso o Flamengo não consiga fechar com a equipe do Red Bull Bragantino a contratação do Léo Ortiz. Depois de definido isso, o Flamengo vai definir também a situação do Mateuzinho. Como vocês sabem, porque a gente falou amplamente aqui, o Mateuzinho escolheu o Corinthians ao Bragantino. O Corinthians não quis aceitar os termos do contrato no último momento, quis mudar as regras do jogo. O Flamengo disse neca de pitibiriba, volte para o Mengão Queridão. O Mateuzinho voltou e deve jogar amanhã no Campeonato Carioca contra a Portuguesa. Lembrando que amanhã é a rodada dupla. Flamengo e Orlando City às 15 horas e às 18h10, Flamengo e Portuguesa. Jogando, então, contra a Portuguesa, o Mateuzinho vai cumprir seu papel profissional de atleta do Flamengo. Só que o John Textor, dono do Botafogo, que acabou de contratar o Luiz Henrique do Betis pela bagatela de 20 milhões de euros, vai até Orlando para conversar com Rodolfo Landim sobre a aquisição do Mateuzinho. Sites botafoguenses, portais botafoguenses, estipularam que o Flamengo quer 5 milhões de euros pelo Mateuzinho. Eu fui apurar, corri atrás, neca de pitibiriba. O Flamengo quer, no mínimo,
8 milhões de euros pelo Mateuzinho. Menos do que isso, o Flamengo não negociaria o jogador a princípio, tá? É a informação que eu tenho. No mínimo 8 milhões de euros, nada de 5 milhões de euros. Se fosse 5 milhões de euros, o Flamengo teria estipulado o passe do atleta em 6 milhões de euros, que era o que o Corinthians queria. E o Flamengo não fez isso. Então, não é 5 milhões de euros. A informação que eu apurei é, no mínimo, 8 milhões de euros. Vamos ver se o Flamengo vai manter esse valor ou se vai dar aquela amarelada pro John Textor, fazer aquela política de boa vizinhança e vender por menos que isso. Mas o John Textor chega lá para tentar comprar o Mateuzinho e o Flamengo deve vendê-lo apenas pelo valor de 8 milhões de euros. Bom, tendo tudo isso em vista, o que eu faço? Eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Depois que se inscrever, dá uma olhadinha aí nesse sininho bacana, bonitinho que tem aí. Clica nele. Tá marcada a opção todas? Não? Então marca a opção todas. Essa opção vai te dar a oportunidade de receber todas as informações do Flamengo. Assim, quando a gente lançar um vídeo, você vai ser avisado, vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo. Beleza? Fez isso? Agora é aqueles 3 Cs. Curta, comenta e compartilha. Curtindo e comentando, você faz o YouTube entender que o nosso canal é importante. Daí ele dispara as recomendações dos nossos vídeos para pessoas que não têm o hábito de vir aqui. E quando você compartilha, você faz a mesma coisa. Ou seja, você pode funcionar como o YouTube funciona para a gente. Isso é muito bom. Se cada um dos nossos inscritos trouxerem um inscrito aqui, antes do final do ano a gente bate 300 mil inscritos nesse canal. Então só depende de você. Estamos contando com a sua colaboração. Se inscreva, curta, compartilha e comenta. Não deixa de curtir e compartilhar. Bom, aí nós vamos chegar na fase 2. A fase 2 é a seguinte. Se o Flamengo vende o Mateuzinho por 8 milhões de euros, fica faltando apenas 2 milhões de euros para fechar o planejamento orçamentário de vendas do Flamengo para 2024. Se o Flamengo vender mais qualquer jogador acima de 2 milhões de euros, ou vender vários jogadores e o total der mais do que 2 milhões de euros, porque com os 8 do Mateuzinho, caso venda para o Botafogo nesses valores, tudo que exceder 10 milhões de euros será revertido para a contratação de jogadores ainda nessa janela de transferências. Ou seja, o time do Flamengo pode ainda ficar mais forte com a venda do Mateuzinho e, por exemplo, se o Santa Clara resolver aumentar a proposta de compra do menino Verton. Pode ser que já consigamos aí esses valores em 2 jogadores. Se pintar uma proposta pelo Matheus Gonçalves, aí é que arrebenta a banca mesmo. Mas enfim, o Thiago Maia, pessoal, não foi para o Internacional de Porto Alegre. E essa não ida do Thiago para o Internacional, ele está causando um certo desconforto internamente no Flamengo. Segundo eu apurei, o Thiago entende que nesse ano de 2024 não vai ser o titular do Flamengo, até pela contratação do Nicolás de la Cruz. O jogador se sentiu desanimado. Ele é rubro-negro, gosta de jogar no Flamengo, mas ele está desanimado com o que ele está vendo no horizonte. Depois de ter visto o Gabriel comer banco por muitos jogos, ele entende que com ele não vai ser diferente também. E por isso, com o coração partido, ele queria sair do Flamengo e quer muito ir para o Internacional. Porque entende que no Internacional ele vai ser mais bem aproveitado, vai jogar mais. E é o que todo jogador quer, estar em campo, jogando. E ele entende que no Flamengo isso não acontecerá. Até porque tem Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, tem o Arrascaeta e pode ter o Fausto Vera também. Porque o Flamengo acompanha com atenção o que está acontecendo entre Corinthians e Fausto Vera. O staff do Fausto Vera já não quer mais negociar uma reparação com o Corinthians. Os caras querem encerrar o contrato com o Corinthians, até pela dívida que o Corinthians tem com o Argentino Júnior. Então tá um metetê danado lá no Corinthians com relação ao Fausto Vera, que é o jogador que o Tite queria que viesse para o Flamengo. E o Thiago Maia sabe que o Tite quer o Fausto Vera. Sabe que o Flamengo procurou o Al Musrat. Isso tudo tem feito com que o Thiago Maia se sinta desvalorizado, desprestigiado pela equipe rubro-negra e por isso ele quer sair. Ainda pode acontecer uma reviravolta. O Thiago Maia está aguardando a delegação rubro-negra voltar ao Brasil para ele pedir pessoalmente ao Marcos Braz que flexibilize a saída dele da equipe para ir para o Internacional de Porto Alegre. Quando o Braz chegar, ele, Rodolfo Landim, Bruno Spindel e toda a patota do Conselho de Futebol do Flamengo vão definir a situação do Thiago Maia. Se definirem pela saída dele, o Flamengo vai aguardar as definições de Fausto Vera e o Fausto Vera pode pintar no Flamengo ainda em 2024, sim. Bom, dito isso, falta agora falar sobre TT
Vamos falar sobre o TT, que eu trouxe para vocês hoje no Jornal VVP, até rimou, com exclusividade. Depois que eu trouxe no Jornal VVP, até sites turcos começaram a repercutir o desejo do Flamengo de contar com esse jogador de 23 anos, canhoto, revelado no Grêmio, que já passou pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Lyon da França, Leicester da Inglaterra e agora está no Galatasaray da Turquia. Tem contrato lá até junho de 2027. 23 aninhos e só na Europa ele já passou por 4 equipes. Tem uma carreira longa, né? Para tão pouca idade. Ele é ponta direita, pessoal. E é o nome número 2 do Tite, caso o Luiz Henrique não desse certo. O Luiz Henrique foi contratado pelo Botafogo. O PVC, Paulo Vinícius Coelho, conversou com o John Textor. E o John Textor falou o seguinte, não, ele tá vindo para o Botafogo. Ele não tá vindo pro Lyon, não. Ele tá vindo para o Botafogo. Não há prazo para ele parar de jogar no Botafogo. Ele vai jogar o ano todo no Botafogo. Então ele disse que as conversas do Mauro César, que no meio do ano ele vai pro Lyon, ele falou que isso chega a ser ridículo. Ele foi contratado para o Botafogo e não para o Lyon. Então nós tomamos chapéu mesmo. Então foi chapéu mesmo. Me desculpa, é zoeira, o Zante pode zoar. Se nós podemos zoar, o Zante também pode. Perdemos o Luiz Henrique pro Botafogo. Meu Deus. Bom, o TT é melhor, muito melhor. Na Europa, o TT já fez 142 gols, 142 jogos, 36 gols. Tem uma média de 0,25 gols por jogo. Já deu 25 assistências. Desses 142 jogos que ele fez na Europa, 100 jogos foi como titular. E ele esteve presente, pessoal, em 70% dos jogos das suas equipes. Ou seja, é um jogador que não se lesiona, que está sempre à disposição do treinador, que joga sempre. Nação, obviamente que eu fui ver o histórico dessa criança, fui ver se ele joga bem mesmo. Ó, aqui do ladinho tem um mapa de calor para não deixar dúvida que o bichinho é ponta direita. O bicho joga demais, gente. Joga muita bola. Joga muita bola. Vou falar um negócio para vocês. Ele me agradou mais ver o TT do que ver o Luiz Henrique. O TT é muito menos burocrático, resolve as situações mais rapidamente. O Tite preferiu o Luiz Henrique, então o Tite, que é treinador, ele deve estar mais certo que eu, com certeza. Está mais certo do que eu. Mas pelo que eu estudei do TT, o que eu vi, e eu não gosto de ver os DVDs, não. Eu gosto de ver o jogo inteiro, eu gosto de saber do jogador por todo, e é isso que eu fui fazer. Então eu vendo tudo que o TT fez lá na Europa, ele pra gente cairia como uma luva, porque o menino tem as manhas, o menino é bom, é liso, é arisco, e o Flamengo entrou em contato com o Galatasaray. A informação que eu apurei é que por 9 milhões de euros o Galatasaray bota uma fita na cabeça da criança e vende ele imediatamente. Aí eu fico perguntando para vocês, TT, 23 aninhos, 9 milhões de euros, valia mais a pena do que o Luiz Henrique? Valeria mais a pena do que o Evander? É isso que eles vão discutir também na reunião que eles terão entre domingo e segunda-feira. Se o Rodolfo Landim entender que o TT é uma boa pro Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel vão acionar o staff do jogador e vão tentar tirá-lo do Galatasaray. É uma boa? Você conhecia? Não. Agora tem os dados aqui. Trouxe os dados, falei para vocês direitinho e vocês podem avaliar melhor a situação do TT. Que palhaçada é isso, né? Mas enfim, é isso daí, nação. E ó, o Tite já escolheu um substituto para o Fabinho Soldado, é o Alessandro. O Alessandro trabalhou com ele como jogador, foi o capitão do Mundial do Corinthians em 2012, trabalhou com ele como gerente de futebol, é formado nas categorias de base do Flamengo, lateral direito, vocês se lembram dele? E o Tite pediu ele para assumir a vaga do Fabinho Soldado. A diretoria rubro-negra, entre domingo e segunda-feira na reunião, vai debater os nomes para um possível substituto do Fabinho Soldado e pode ou não optar pelo pedido do técnico Tite e encaixar o Alessandro no lugar do Fabinho Soldado. Essas eram as notícias que eu tinha para vocês hoje. Amanhã às 7 horas tem vídeo no Resenha Rubro-Negra. 13 horas estaremos ao vivo, eu e a Mirinha, com o pré-jogo de Flamengo e Orlando City. Depois, nós viremos com o pós-jogo de Flamengo e Portuguesa. Vamos englobar tudo ali e vamos falar tudo para vocês depois do jogo da Portuguesa. É isso, nação. Se inscreva, curta, compartilha e comenta. Fazendo isso, vocês vão nos ajudar demais. Não esquece do sininho. Tamo juntos, eu amo vocês. Saudações rubro-negras.